Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas, 31 minutos, segundou e nós chegamos ao vivo para te contar as últimas notícias, o que aconteceu e quais os assuntos que estão em destaque no Brasil e também no mundo. Então pega o seu cafezinho que vamos juntos começar essa segunda-feira, essa semana, bem informados. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desse 26 de fevereiro. Reajuste salarial médio do trabalhador em janeiro é o maior para o mês em 17 anos. O governo vai enviar vacinas contra a dengue para mais 29 municípios. Nos destaques internacionais, forças dos Estados Unidos e do Reino Unido atacam alvos civis no Iêmen pela primeira vez. E ainda, Donald Trump vence primárias da Carolina do Sul, estado da adversária Nikki Haley. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, a gente abre essa edição falando sobre a manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu neste domingo na Avenida Paulista. Em seu discurso, Bolsonaro declarou que não se pode concordar com o afastamento de opositores do cenário político. Vamos conferir como foi. O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou neste domingo que não se pode concordar com o afastamento de opositores do cenário político durante um ato em São Paulo que reuniu milhares de apoiadores. Ele também pediu uma anistia para o que chamou de pobres coitados presos em Brasília, em alusão aos detidos pelos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Declarado inelegível até 2030 por abuso de poder, Bolsonaro convocou a manifestação na Avenida Paulista para rejeitar as acusações de tentativa de um suposto golpe de Estado e dar uma demonstração de força como líder da oposição a Lula. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência! O ex-presidente de extrema-direita compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília na quinta-feira para depor sobre a suposta trama golpista, mas permaneceu em silêncio, segundo seu advogado, por não ter tido acesso a todos os elementos das investigações. De acordo com a polícia, o ex-mandatário recebeu e modificou no fim de 2022 um decreto que previa a prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e a convocação de novas eleições. Bolsonaro voltou a dizer no discurso deste domingo que é perseguido e garantiu que deseja a pacificação. O reajuste salarial médio do trabalhador em janeiro foi o maior para o mês em 17 anos. Considerando todos os meses, o percentual obteve o melhor resultado dos últimos 11 anos. O boletim da FIPE revelou que o aumento médio real dos salários em janeiro foi de 2%, o melhor resultado para o mês desde 2007, quando tiveram início os registros de negociações coletivas do sistema mediador. O piso salarial mediano foi de R$ 1.492 em janeiro, acima do salário mínimo de R$ 1.412. Considerando todos os meses, o percentual obteve o melhor resultado para os trabalhadores desde dezembro de 2013. De acordo com o boletim, 90,2% das negociações e convenções coletivas realizadas no país em janeiro resultaram em reajustes acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice foi de 80,2%. A categoria que teve aumento real mais expressivo em janeiro foi a da construção civil, com 2,79%. Em seguida, aparecem os setores de serviços e indústria. Segundo a FIPE, a prévia de fevereiro mostrou que 94,6% dos reajustes estão acima do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, com reajuste mediano salarial de 5%. Mais 29 municípios vão receber as vacinas contra a dengue do governo federal. Até o momento, o Brasil registrou mais de 762 mil casos prováveis da doença. O Ministério da Saúde informou que as doses de vacinas contra a dengue devem ser enviadas nos próximos dias. O novo lote vai completar a lista de 521 municípios selecionados para receber as doses até a primeira quinzena de março.
Até o momento, 492 cidades já receberam os imunizantes. A vacinação contra a dengue começou neste mês e é destinada à aplicação em crianças de 10 e 11 anos. Os municípios foram escolhidos para receber os primeiros lotes das vacinas por estarem localizados em áreas com alta incidência da dengue tipo 2, que provoca a infecção mais grave da doença. A restrição de regiões que não vão receber a vacinação foi feita diante das dificuldades apresentadas para a produção e oferta da vacina elaborada pelo laboratório Takeda. A partir da entrega de mais carregamentos, a vacinação deve ser ampliada pelo Sistema Único de Saúde. A estimativa é que até o fim deste ano, a vacinação com a Qdenga, nome comercial do imunizante, será ampliada para adolescentes de 12, 13 e 14 anos que moram nos municípios já contemplados. Agora a gente atualiza o caso sobre a fuga dos fugitivos de segurança máxima de Mossoró. A Força Tarefa encontrou um possível esconderijo onde a dupla teria deixado um facão, uma lona, além de várias embalagens de comida. O cerco foi reforçado na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, no 13º dia de buscas pelos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. O irmão de um dos foragidos foi preso. A polícia, que atua na busca pelos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, reforça o cerco na região da divisa entre os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. A Penitenciária Federal de Mossoró fica na RN 015, que liga o município de Mossoró à cidade de Baraúna, na divisa com o Ceará. A suspeita é que eles estariam em uma região da mata, inclusive com um parque de tamanho equivalente a 25 mil campos de futebol. A área tem mata fechada, cavernas e animais peçonhentos, fatores que dificultam o trabalho dos agentes de segurança. O irmão de um dos foragidos do presídio foi preso em Rio Branco, no Acre, na noite desta sexta-feira, por integrantes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no estado. O detido é condenado por roubo e participação em facção criminosa. Tinha um mandado de prisão em aberto. A polícia também passou a investigar uma mulher, de 21 anos, presa em flagrante no Ceará, com 24 quilos de droga e uma pistola. Ela é suspeita de dar apoio aos 2 foragidos. A polícia investiga se a mulher iria fornecer armas à dupla. Outras 2 pessoas também foram presas na quinta-feira, suspeitas de ajudarem os foragidos após a fuga. Além dos 100 homens da Força Nacional, o aparato para as buscas dos 2 fugitivos conta com mais de 500 agentes federais e das polícias locais, helicópteros, drones e cães farejadores. Vamos agora de destaque internacional. Neste fim de semana, no dia 24 de fevereiro, a guerra na Ucrânia completou 2 anos. Em discurso à nação, o presidente Volodymyr Zelensky prometeu que vai sim vencer a guerra contra a Rússia. O dia também foi de manifestações de apoio a Kiev em várias cidades europeias, enquanto Moscou registrou mais um episódio de repressão. O líder ucraniano recebeu neste sábado as visitas da presidente da Comissão Europeia e dos primeiros ministros de Canadá, Bélgica e Itália, por ocasião do 2º aniversário do conflito. Zelensky e a premier italiana Giorgia Meloni assinaram um acordo bilateral de segurança. No futuro, a palavra independente sempre vai estar perto da palavra Ucrânia. Estamos lutando por isso nos últimos 730 dias e vamos vencer. Será o melhor dia de nossas vidas. Várias capitais na Europa contaram com manifestações de apoio à Ucrânia neste sábado, a exemplo de Londres, Paris e Berlim. A cidade ucraniana de Bucha, palco de um massacre de civis promovido pelas forças russas em 2022, realizou uma cerimônia em homenagem aos soldados mortos. Na Rússia, mais um episódio de repressão. Profissionais de imprensa que cobriam um protesto de esposas de militares que lutam na guerra foram detidos pela polícia na capital Moscou, perto do Kremlin. Em São Petersburgo, centenas de russos compareceram a uma exibição militar pelo 2º aniversário do conflito. Agora 8h40. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Forças dos Estados Unidos e do Reino Unido atacam alvos civis no Iêmen pela primeira vez. E ainda, Donald Trump vence primárias da Carolina do Sul, estado da adversária Nikki Haley. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa segunda-feira para você. A Conferência Nacional de Educação construiu um documento com propostas para o novo Plano Nacional de Educação. Metas que deverão guiar o ensino em todo o Brasil pelos próximos 10 anos, entre 2025 e 2035. O texto final traz alterações que podem mudar os rumos das escolas brasileiras. Vamos ver. Plano Nacional de Educação. Você sabe o que é isso? Não. Nunca ouviu falar? Não tenho conhecimento nenhum. Conhecido como PNE, o plano determina as diretrizes e estratégias para a política educacional do país por um prazo de 10 anos. Em 2025, um novo documento passa a estabelecer as principais metas da educação no Brasil até 2035. Por isso, ao longo de 2024, o texto aprovado na última Conferência Nacional de Educação, realizada no mês de janeiro, torna-se projeto de lei e passa por votação na Câmara dos Deputados e Senado Federal até chegar à sanção presidencial no final desse ano. Mas o conteúdo do documento ainda é pouco conhecido. A divulgação é bem precária, né? Que a população não sabe de uma coisa tão fundamental que é a educação do país, né? A deputada federal Franciane Bayer, membro da Comissão de Educação na Câmara, afirma que nem mesmo os parlamentares tomaram o conhecimento devido sobre o tema. O que aconteceu é que a Conferência Nacional de Educação, ela se deu de uma forma muito rápida e extraordinária. Então, impediu com que a maioria da população pudesse acompanhar e participar, né? O texto do novo Plano Nacional de Educação mantém algumas metas do antigo PNE, como a universalização da pré-escola a partir dos 4 anos de idade, a ampliação das matrículas do ensino profissionalizante, a implementação do ensino integral em 50% das escolas e o investimento de 10% do produto interno bruto na educação. Por outro lado, o documento prevê o fim do novo ensino médio, a desmilitarização das escolas e também proíbe o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Então, esse documento ele traz ataques contra escolas militares, ele traz ataques contra escolas privadas particulares, principalmente as confessionais, querendo interferir nas escolas confessionais. Ele é contra o homeschooling, né, a educação domiciliar. Ele traz apontamentos para impedir a participação dos pais na educação escolar dos filhos, que nos chama muita atenção, né, porque a gente sempre trabalha o chamamento dos pais para perto da educação, para perto dos filhos. E esse documento quer afastar cada vez mais o convívio familiar junto do ambiente escolar. É um documento que está cheio de ideologia, cheio de doutrinação ideológica, política partidária, e está esquecendo do fundamental, que é a educação mesmo, né? A deputada do Republicanos do Rio Grande do Sul explica as razões que, para ela, indicam que o novo PNE teria a intenção de doutrinar. A gente pode ressaltar vários trechos do documento que traz palavras pejorativas quando se trata outro grupo. Então, a gente traz um plano que exclui alguns grupos, né? Segrega, na verdade, a sociedade em grupos e coloca isso dentro do plano de educação, um ataque a outro, sem o respeito ao todo e sem o conhecimento principal, como eu digo, que é o técnico. A gente não está falando aqui em preconceito ou em julgamento de cada indivíduo, mas a gente não pode usar um plano de educação para impor coisas para as crianças. E outra preocupação também é sobre cada faixa etária, que conteúdo que ela recebe, porque a questão, por exemplo, de sexualidade, se ela for trabalhada nos anos iniciais, ela tem que ter muito cuidado e saber como se fala com essas crianças. E aí a gente tem materiais sendo publicados muitas vezes por causa do plano de educação e para abarcar essa temática com conteúdos que não são para crianças sendo usados na sala de aula com pequenos. Esta educadora enumera o que realmente deveria ser melhorado, na opinião dela, para que o Brasil possa subir nos rankings internacionais de educação, onde há anos ocupa as últimas posições. O que a gente precisa é olhar para fora
e colocar os nossos alunos com um olhar muito mais atento a essa internacionalização. Pensamento crítico é importante, então esse é um assunto que tem que estar na pauta da formação de todos os estudantes, a questão da criatividade, mais do que o conteúdo em si, a tecnologia hoje a gente percebe com a questão da inteligência artificial que precisamos olhar para a metodologia que nós estamos usando em sala de aula, a forma como nós estamos criando e estamos desenvolvendo os nossos estudantes aqui na formação. São sugestões para o desenvolvimento educacional que, para a deputada, deveriam estar em destaque no novo Plano Nacional de Educação. Eu sou membro da Comissão de Educação, então assim que o plano chegar, deve ser criado um grupo de trabalho, nós devemos fazer audiência pública sobre o plano, fazer debate sobre o plano e queremos trabalhar, primeiro, para minimizar os impactos, então é retirar alguns pontos desse plano, né? Mas ainda estou trabalhando pela não aprovação do plano de educação. Vamos agora de destaque internacional. Pela primeira vez, forças dos Estados Unidos e do Reino Unido atacaram alvos civis no Iêmen. Segundo relatos dos Houthis, foram pelo menos 23 ataques aéreos lançados contra o país. Moradores, inclusive, acusam americanos e britânicos de destruição deliberada nessas regiões. Os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram outra rodada de ataques militares em grande escala durante a noite deste domingo, contra vários locais em áreas iemenitas controladas pelos Houthis, com alvos civis, incluindo uma fábrica de pesticidas. Alvos civis que foram atingidos em ataques conjuntos pela primeira vez. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, as forças americanas, junto com as da Grã-Bretanha, atingiram 18 alvos militares Houthis no Iêmen em ataques aéreos. Mas para os Houthis, as forças da coligação lançaram 23 ataques aéreos nas províncias de Sanaã, Rajad e Taiz, bem como na capital do país. Desde 12 de janeiro, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha têm lançado ataques aéreos consecutivos contra as forças Houthis, resultando em múltiplas vítimas. Tanto a coligação liderada pelos Estados Unidos como os Houthis alegaram que todos os alvos atingidos eram militares. No entanto, nos ataques aéreos durante as primeiras horas de domingo, vários alvos civis foram atingidos pela primeira vez, suscitando receios entre a população local de que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estejam alargando seus alvos para incluir infraestruturas civis. Esta potencial mudança gera preocupações sobre uma maior devastação econômica e o aprofundamento da crise humanitária na região. O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que o socialismo coloca o mundo em perigo. O ultraliberal participou no sábado de um evento conservador nos Estados Unidos. O presidente argentino Javier Milei pediu que os conservadores não deixem o socialismo avançar. O ultraliberal participou no sábado da Conferência de Ação Política Conservadora nos Estados Unidos e endossou o discurso que já havia apresentado no Fórum Econômico de Davos. Parafraseando Donald Trump, Milei prometeu fazer a Argentina grande de novo e chamou a justiça social de aberração. Não deixem avançar o socialismo. Don't let socialism advance. Não deixem o socialismo avançar. Não apoiem regulações. Não apoiem ideias de falhas de mercado. Não permitam o avanço da agenda assassina. E não caiam no canto da sereia de justiça social. Don't allow the advance of the murderous agenda. E não se deixem levar por los cantos de sirena da justiça social. Eleito com um discurso reformista, Milei editou um mega-decreto de desregulação que gerou uma onda de protestos na Argentina. O presidente ultraliberal garante que o tratamento de choque é necessário para reverter a crise econômica no país, que tem mais de 50% da população em situação de pobreza e uma inflação anual que supera os 200%. Dentre outras medidas, Milei também adotou uma grande desvalorização do peso e retomou um programa de crédito de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. Bom, e agora falamos sobre a corrida eleitoral pela Casa Branca. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está mais próximo de uma revanche contra Joe Biden. O bilionário superou Nikki Haley com ampla vantagem nas primárias de sábado na Carolina do Sul. Grande favorito à nomeação republicana para concorrer nas eleições presidenciais de novembro, Donald Trump celebrou mais uma vitória tranquila nas primárias, desta vez na Carolina do Sul.
O ex-presidente emplacou uma diferença de cerca de 20 pontos percentuais sobre Nikki Haley, que nasceu na Carolina do Sul e já foi governadora do estado. Mesmo pressionada, Haley afirmou que não vai desistir da corrida presidencial. Já Trump, cada vez mais próximo de uma revanche contra Joe Biden, celebrou a 5ª vitória nas 5 primárias republicanas realizadas até o momento. Nós vamos olhar nos olhos de Joe Biden no dia 5 de novembro, ele que está destruindo nosso país, e vamos dizer: Joe, você está demitido, vá embora. Há um espírito que eu nunca vi. Nós já disputamos 2 grandes corridas, mas nunca houve uma mobilização como essa. Eu quero dizer que nunca vi o Partido Republicano tão unido como neste momento. Trump, de 77 anos, já conta com mais de 100 delegados. Ao todo, são necessários 1.215 para conquistar a nomeação republicana. As próximas primárias vão ocorrer na terça-feira em Michigan. Depois é a vez da superterça, prevista para 5 de março, quando 15 estados votam. E antes de encerrar essa edição, vamos agora viajar para Paris, dar uma olhada na Torre Eiffel, que teve sua reabertura nesse domingo, após 6 dias de greve, 6 dias de paralisação. As imagens que temos são um pouquinho distantes, mas não nos impede de mostrar esse, que é o maior ponto turístico da França. E, bom, pelo horário cedo de lá, por ser uma segunda-feira e com o céu nublado que vemos aí, o fluxo na Torre Eiffel está longe do normal, já que cerca de 6 milhões de turistas passam por lá, isso por ano. A gente te conta que essa paralisação dos funcionários acontecia desde o dia 19 de fevereiro e eles se mobilizavam contra a empresa que administra o monumento, pois é, alegando má gestão financeira com o sindicato. Durante esses dias, acordos foram feitos para que os trabalhos fossem, enfim, retomados. Ficaram acordadas, então, por exemplo, reuniões de 6 em 6 meses para acompanharem em conjunto os gastos, além de um investimento aí de 380 milhões de euros até 2031, isso para manutenção, para obras nesse monumento. Assim, o turismo por lá, a gente promete voltar aos patamares normais e diversos viajantes devem marcar presença novamente. Se você tem viagem marcada, não deixe de visitar, de conhecer esse monumento. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana da Riva chega com mais notícias para você. Uma ótima segunda-feira e até mais.